Gostaria de terminar com a reflexão lá de João 12. Fazer um paralelo muito rápido de Maria e Judas. Porque ali, quando Maria, ela vai aos pés do Senhor e pega o vaso, o bálsamo ali, né, que estava dentro do alabastro, ela quebra aquilo e joga aos pés do Senhor. A palavra do Senhor diz que Judas olha aqui e ele fala: que desperdício, que desperdício. Esse alabastro, esse perfume, poderia ser vendido, poderia ter sido dado aos pobres. E João continua a história dizendo que era Judas que levava a bolsa da coleta. Judas era o tesoureiro do ministério do nosso Senhor. E eu fico pensando nesse paralelo, que eu acho que a nossa história corre esse risco. Porque de um lado nós temos Judas, o Iscariotes, que o Senhor o chama. Ele passa 3 anos e meio convivendo com o Senhor. No meio do ministério do Senhor entre os homens, o Senhor, ele escolhe 12 homens para serem os apóstolos. Judas foi escolhido. O Senhor o convida para um relacionamento ainda mais íntimo e mais próximo com ele. Não sei se Judas era bom de matemática, não sei se Judas era... Mas entre os apóstolos, eles falaram: vamos deixar a administração do dinheiro e dos recursos com Judas. E é justamente nesse processo que ele se corrompe. Porque quando Lucas 22, versículo 3 ali vai falar que o diabo entrou em Judas, a Bíblia não fala que quando o diabo entrou em Judas, nasceram chifres, rabo e ele começou a cheirar enxofre. A Bíblia não fala isso. E em João 13, quando o Senhor fala que um dentre vós irá me trair, ninguém sabia. Ninguém falou: oh, Judas. Claro que é Judas. Olha o cheirinho de enxofre dele. Olha como ele se perdeu. Quando o diabo entra no coração de Judas, Judas procura os sacerdotes e vende Jesus Cristo. Outra coisa teve mais valor para Judas que o Senhor Jesus. E essa é a obra que o diabo intenta fazer nos nossos corações. Outras coisas podem ter mais valor que o Senhor Jesus. Às vezes o meu nome, a minha honra, o meu ministério, minha família, meus filhos, Mas quando Lucas fala assim, o diabo entrou no coração de Judas e ele procurou os sacerdotes e negociou a traição. E quando o nosso coração encontra em outras pessoas ou situações mais valor que o Senhor Jesus, nós o negamos. E nós nos perdemos. E nós somos uma contradição em nós mesmos, naquilo que proclamamos e naquilo que cantamos. E Judas, por se corromper, ele vê uma pessoa que se consagra ao Senhor e fala assim: é desperdício. Jamais eu faria isso. E por outro lado, como contraposição, nós temos Maria, que ao quebrar aquilo que provavelmente era o mais precioso que ela tinha aos pés do Senhor, o Senhor fala: para sempre o seu nome será lembrado por causa disso. Porque, irmãos, qualquer coisa que a gente ofereça para qualquer pessoa, como se fosse a coisa mais importante nossa, é desperdício. Tudo que nós oferecemos aos pés do Senhor Jesus é adoração. Tudo que você tiver e quebra aos pés do Senhor é um reconhecimento que Ele é o seu Senhor, que não há nada mais importante do que Ele. Maria, ao quebrar aquele vaso, ela está proclamando e testemunhando: é irreversível. Não tem jeito agora de pegar Super Bonder e colar o vaso de novo.
Eu estou fazendo uma ação de consagração que não tem volta. Eu me quebro, Senhor, está aqui aos teus pés, tudo é teu, Senhor. Seja engrandecido, seja adorado pela minha vida. E é tão bonita essa expressão, porque João vai dizer assim: e em toda a casa se encheu do perfume. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor encontra um caminho para liberar o seu cheiro, o seu perfume na nossa vida. Porque o perfume de Cristo só será percebido se nós nos consagrarmos a Ele. Se nós não nos consagrarmos a Ele, o que nós entregamos aos outros é religião. O que nós entregamos aos outros é mandamentos, é condutas, é procedimento. Apenas a consagração inegociável permite que o cheiro invada. A casa sente um cheiro, e esse é o perfume de Cristo. Somos vasos do Senhor. O Senhor quer que nós vivamos uma vida digna nessa terra, para que eu e você sejamos sinaleiros do reino de Deus. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós abençoamos porque Ele nos abençoa. Nós podemos falar para um homem, uma pessoa desesperada, desiludida, cheia de rancor, cheia de mágoa, nós podemos falar em nome do Senhor Jesus. Nós falamos para você: há bálsamo para a sua vida, há cura para a sua vida. Eu também já passei por essas coisas, eu também tenho que lidar com esses problemas, mas todas as vezes que eu me rendo aos pés do Senhor, o Senhor encontra um caminho para liberar seu Espírito dentro de mim. E nós podemos, como comunidade da graça, como irmãos em Cristo, como casa de Deus, como corpo de Cristo, podemos nos abençoar mutuamente, encorajar uns aos outros a prosseguir na prática das boas obras. Viva de um modo digno do Senhor, porque aquele que vem virá, porque o Senhor voltará, porque Ele está buscando corações. O Senhor não está buscando aparência, o Senhor está buscando corações. E nós vamos olhar para nós e falar assim: mas Senhor, eu sou todo estragado. E o Senhor fala: ótimo, reconheça isso e vem para minhas mãos, porque eu tenho poder e eu desejo te restaurar. Então, irmãos, não caiamos na cilada da perdição, como se nós não tivéssemos uma resposta do Senhor para hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais vossos corações. Nosso problema é o endurecimento, e aí o Senhor não consegue nos moldar, o Senhor não consegue nos tratar. E sabe o que vai acontecer comigo e com você? Se formos cheios de Cristo, se andarmos nessa terra cheios de Cristo, porque nós olhamos aqui uns para os outros, os irmãos me perdoem, não estou vendo ninguém com uma áurea, um brilho diferente. Eu, pelo menos daqui, não estou conseguindo ver alguém que é diferente do outro. Nós vemos isso no dia a dia, é no conviver, é no momento que o vaso cai e quebra um pedaço dele. Mas é isso que fala lá em 2 Coríntios 4, versículo 17. Temos esse tesouro em vasos de barro. E se alguém te quebra, ele pode ver Jesus Cristo. Se o seu marido te quebra, ele pode ver o Senhor Jesus na sua vida. Se seu filho te quebra, ele pode ver o Senhor Jesus em sua vida. Porque esse tesouro que temos habita dentro de nós. E nós podemos permitir que ao Senhor nos quebrantar, Ele pode ser visto, exaltado, adorado. Ele pode trazer arrependimento e exaltação para o nosso Senhor Jesus. Então, minha oração, irmãos, é que o Senhor me ensine a contar meus dias e que eu não desperdice a minha vida. Que eu, por não querer entrar manco, por eu não querer entrar sem uma mão no reino, que eu não seja jogado numa vida desperdiçada, que eu não venha escolher o lixo dessa terra, que eu venha escolher os pés do Senhor Jesus, e falar: Senhor Jesus, o que eu tenho, o que eu sou, está aqui, faz comigo o que o Senhor desejar, me dá um coração sábio, Senhor, para que eu te sirva até a tua volta, me dá um coração sábio, Senhor, para que eu dignifique e glorifique o teu nome.
uma das histórias mais lindas, eu já devo ter contado para os irmãos várias vezes. Eu acho ela tão linda, da história do missionário que foi servir ao Senhor numa tribo distante. Eles já sabiam que essa tribo nunca tinha ouvido falar do Senhor, e esse missionário, ele entendeu que tinha que ir para lá, e quando ele chegou nessa tribo, ele entendeu no coração dele, que o Senhor falou para ele assim: você não vai falar nada, você só vai viver. E ele até ficou surpreso com isso. Mas eu me preparei tanto tempo, estudei esse dialeto, estava preparado. O Senhor fala: viva entre eles. A história conta que, depois de alguns anos, esse missionário que viveu a vida toda entre eles morre. E depois chega uma segunda leva de novos missionários ali naquela tribo. E quando esses missionários chegam, eles começam a pregar o Evangelho. E eles reúnem a tribo toda e começam a falar assim: nós viemos aqui para pregar em nome de um Deus que se fez homem, que viveu entre os homens, e que ele era cheio de graça, cheio de amor. E enquanto os missionários iam falando, aqueles indígenas começam a chorar. E eles, sem entender direito, falaram: mas... E aqueles índios falam para eles: nós conhecemos essa história, ele viveu entre nós. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para testemunhar dele, sermos como Jesus Cristo, lá no seu trabalho, lá na faculdade, aonde você estiver, nós podemos ter o privilégio de testemunhar do Senhor Jesus. Ele nos comprou, somos dele, e ele tem nos dado poder espiritual para servi-lo nesses dias. Romanos 8:29, irmãos: aqueles a quem o Senhor predestinou. Fomos predestinados. Qual que é o seu destino, qual que é o meu? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o nosso destino por toda a eternidade. Seres humanos plenos, em que Deus terá todo o seu prazer. Mas isso é uma obra espiritual que o Senhor deseja fazer nos nossos corações. Ensinar a contar nossos dias significa entender que os dias em que vivemos são urgentes. Não é hora de olharmos para as coisas efêmeras dessa vida. É dias de tribulação e dias que o Senhor deseja te usar para sinalizar o reino dele. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe.